E aí, o que vocês acharam da história de ontem? Gostaram? Então, não tinha jeito da professora contar sobre a independência do Brasil sem contar a história do Brasil. Como os portugueses chegaram aqui no Brasil. E vocês já descobriram. Agora, vou contar para vocês como aconteceu a liberdade do Brasil. Como o Brasil ficou livre e independente. Então, eu contei ontem que Pedro chegou aqui no Brasil, mas foi em 1500, no dia 22 de abril de 1500. Agora vejam, Pedro voltou para Portugal e o Brasil ficou 308 anos quietinho aqui, sem ninguém mexer nele. A história então continua de outra forma. Dom João VI, há 308 anos depois do descobrimento do Brasil, Dom João VI, que era o rei de Portugal, teve problemas em Portugal. Ele era o rei de Portugal. Dom João VI começou a ter problema com a França e a França mandou atacar Portugal. Dom João, levadinho e espertinho, abandonou os portugueses e veio para o Brasil. A corte portuguesa veio todinha para o Brasil. E aqui eles ficaram mandando nos índios, obrigando os índios a trabalharem na lavoura de cana-de-açúcar, na mina de ouro. Escravizaram os índios que moravam aqui. Eles não sabiam trabalhar, trouxeram ferramentas e obrigaram os índios a trabalhar. E o que eles faziam com toda a riqueza do Brasil? Com o ouro, com o pau-brasil, com a cana-de-açúcar. Tudo o que o Brasil produzia virou riqueza de Portugal. Por quê? Dom João pegou tudo para Portugal. Então, eles ficaram vivendo aqui no Brasil um tempo, mas os portugueses começaram a cobrar de Dom João. E Dom João foi obrigado a voltar para Portugal. Os portugueses queriam que ele voltasse para resolver os problemas do país. Então, Dom João e a corte portuguesa voltam para Portugal e deixam Dom Pedro cuidando de tudo aqui no Brasil. Depois de algum tempo, o Dom João ordena que Dom Pedro volte para Portugal e abandone o Brasil. Mas as pessoas aqui no Brasil adoravam Dom Pedro. Ele gostava das pessoas e vivia muito bem aqui no Brasil. E, diante da ordem de Dom João, que Dom Pedro voltasse para o Brasil, Dom Pedro fala, no dia 9 de janeiro, ele instaurou o dia do fico. Ele falou, eu não vou voltar para Portugal, eu vou ficar aqui no Brasil. E ao invés de voltar, Dom Pedro fica no Brasil. Mas só no dia 7 de setembro é que Dom Pedro, às margens do rio Ipiranga, proclama a independência do Brasil, porque não dava mais para ficar obedecendo às ordens de Dom João. Não dava mais para o Brasil ficar mandando toda a riqueza para Portugal. Então, Dom Pedro I proclamou a independência. Ele disse que o Brasil, a partir dali, não seria mais escravo de Portugal, não seria mais dependente de Portugal. E aí, aqui no Rio Ipiranga, lá em São Paulo,
Ele levanta a sua espada e fala: independência ou morte, e liberta o Brasil de Portugal. E aí, crianças, gostaram de saber que agora somos livres de Portugal? Que desde o dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I nos libertou de Portugal com o grito da independência. Muito legal a história do Brasil, não é? Agora, vamos falar sobre a bandeira do Brasil? Olha, na minha blusa tem a bandeira. Quais são as cores da bandeira? Verde, amarelo, azul e branco. Do lado de fora nós temos um retângulo verde, aqui dentro um losango amarelo, um círculo azul, uma faixa branca e várias estrelinhas. Vocês sabem o que significam as estrelas? As estrelas são os estados brasileiros. Tem uma só aqui em cima, que é a capital do Brasil, o Distrito Federal. E todas as outras aqui embaixo representam os estados. Então, tem uma estrelinha para Minas Gerais, tem uma estrelinha para São Paulo, uma estrelinha para Bahia, uma estrelinha para o Rio de Janeiro. Para todos os estados brasileiros, uma estrelinha. E o que significam as cores? Gostaria que vocês pesquisassem o que significam as cores do Brasil. E me contem, hein? Podem me enviar áudio ou vídeo me contando quais são os significados das cores da bandeira do Brasil. Uma outra tarefa que eu gostaria que vocês fizessem é um desenho, porque hoje nós temos aula de artes, não é? Gostaria que vocês fizessem um belo desenho de toda a historinha que a professora contou do descobrimento do Brasil e do 7 de setembro da independência. Vamos lá criar um belo desenho? Aguardo foto dessas atividades, viu? Uma boa aula a todos. Tchau!